A paz do Senhor a todos. Eu não vou falar, não vou ser... É um prazer estar aqui, sempre será um prazer estar aqui. Foi um lugar onde eu já fiz parte, sempre fui bem recebido, eu e minha família. E creio, estou muito feliz em estar aqui com os irmãos adorando o Senhor. Ainda mais num dia que o culto, milagre. Aqui o irmão que veio aqui, o irmão Luiz, milagre. E ter visto isso, eu já vou para casa cheio da presença do Senhor. Amém? Então vamos abrir nossa Bíblia no livro de Isaías. Só um minutinho aqui. No livro de Isaías, no capítulo de número 38. O culto, ele tem um direcionamento. Cheguei logo no começo. E o culto, ele tem um direcionamento. Nos hinos que foi cantado, na oportunidade do pastor que falou sobre Efésios, na oportunidade do irmão, então, e as adorações que tiveram aqui. Então o culto hoje, eu não sei, mas eu vou responder por mim, está falando hoje que a adoração gera milagre. Adoração gera milagre. Amém? Livro de Isaías, capítulo de número 38, e a partir do seu primeiro versículo, que diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. E ele disse assim: o Senhor, não me perdoe, não é o Senhor, ó Senhor, para o que estava deitado, ó Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, ó Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias, e aos teus dias, pode se sentar. Como eu falei com a minha esposa, estava sentado com ela ali, e parecia o culto está tomando um direcionamento. Nós tínhamos até feito um esboço em casa, uma palavra para trazer, mas eu até falei minha esposa, novamente, eu vou usar caneta em vão. E fiz o esboço, mas aí o culto ali foi tomando um direcionamento. O culto foi tomando um direcionamento. Eu não sei como é que tem sido os cultos anteriores, os outros cultos que tem aqui, mas eu posso lhe dizer pelo culto de hoje, porque hoje eu estou presente. E simples fato de quando o irmão Luiz, ele veio até aqui à frente, com sua debilitação, com toda a sua dificuldade, e ele veio aqui pedindo para adorar. Eu quero adorar. E ele veio aqui adorar ao Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem sido feito na vida dele. Ele veio aqui adorar. Eu não sei
eu nem sabia que ele tinha acontecido, o fato tinha acontecido com ele, mas eu sei que eu não vi no momento da dor, mas eu estava no momento que a glória foi manifesta através da presença do Senhor. Eu não vi no momento do choro, eu vi no momento de alegria. Então hoje o culto não independe da quantitativa de pessoas que está aqui. O culto hoje, o Senhor está dizendo: ei, minha filha, minha serva, meu servo, eu sou fiel para cumprir as minhas promessas. E hoje eu estou falando para você, eu estou reativando, estou reavivando a sua fé. E nós estamos falando aqui, o texto, para não me delongar, ele se refere ao rei bem conhecido, que ao rei Ezequias. E não tem como falar sobre o rei Ezequias sem contar um pouco da sua trajetória. Quem quiser ler, se aprofundar, conhecer mais, o livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo de número 29, vocês vão saber o poder dessa oração. Que vejamos, é sobre isso que eu quero falar. É sobre oração, a oração do rei Ezequias. E o rei Ezequias não ficou falando: eu vou fazer 21 dias de jejum, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer. É porque nós temos esse hábito. Senhor, o Senhor me concede, e eu vou fazer, e eu vou fazer, e eu vou fazer, e eu vou fazer. E na realidade, chega no final, não fazemos nada daquilo que prometemos ao Senhor. Mas aqui eu estou vendo um homem, ele botar a cara na palavra assim: Senhor, lembra-te de quem eu fui, lembra de quem eu fiz, Senhor, lembra-te, Senhor, do que eu fiz. Lembrança do que ele tinha feito até ali. E é sobre esse rei que eu quero falar, sobre o rei Ezequias. 2 Crônica, capítulo de número 29, é quando ele assume o reinado. Mas antes, eu quero te dizer que ele não nasceu na igreja, não nasceu crente, não nasceu debaixo de oração, nada disso. Ele nasceu em um contexto caótico, aonde tudo dizia: não vai dar certo. Aonde ninguém acreditava. Por quê? Porque se você vê a história do pai dele, Acás era um rei maldito, um rei que acabou com a adoração ao Senhor. Vamos fazer para entender: acabou com a igreja, acabou com o templo, acabou com tudo, adoração a outros deuses. Ele sacrificou os filhos, fez tudo aquilo que não aprova o Senhor. Nesse meio, é ali que vivia o rei Ezequias. Ele vivia num lugar onde dizia: não tem como dar certo. Por quê? Porque não vai dar certo, não tem como. Ele vive em meio ao caos. Mas eu quero te dizer, quando o Senhor lá de cima, ele se levanta e ele olha para a cara de você, ele fala assim: ei, eu tenho algo para fazer na sua vida. E quando o Senhor marca o seu... não estou falando de marca, não. Quando ele fala: não, esse aí não, esse eu tenho algo para fazer, esse vai ser diferente. Mas aí isso não te isenta de adversidade, não te isenta de dificuldade, não te isenta de nada. Por quê? Porque para ter a presença do Senhor, não é necessário um curso de teologia. Sim, devemos estudar para aprender, mas isso não é a regra de fé que tem que ser. Para nós termos Deus, entendermos Deus e recebermos de Deus, nós temos que entender quem Ele é na minha e na sua vida. Eu tenho que entender quem é Deus na minha vida. E quando que eu falo, eu entendo quando é Deus na minha vida. Quando eu estou na bonança? Quando tudo está bem? Não, você entende quando é Deus? Quando não há bonança, quando o céu de bronze se fecha, quando as portas se fecham, está tudo caótico, está tudo dizendo: não adianta. Me perdoe, vou fazer aqui uma
Parque São Roque. Uma igreja estruturada, bonita, sempre tudo. Mas de repente você passa, não tem ninguém, está tudo fechado. Não tem ninguém, está aberto, mas está fechado, não tem ninguém, só tem você lá. Ah, você fala, mas por que eu vou ficar aqui? Não me entenda nada, não estou falando sobre isso. É melhor eu sair, é melhor eu ir para onde está mais alegre, sim ou não? Ninguém gosta de ficar no silêncio. Não, eu vou por outro lugar. E não estou falando, eu não quero falar de sair de igreja, de ir para uma, de ir para outra. Não é nada disso que eu quero falar, não. Porque todos nós vamos para o mesmo lugar. Eu quero que cada um que você entenda que lá não tem denominação, não. Lá tem um céu só, aonde todos estarão falando assim, ó, santo, 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 santo é o nome do Senhor, independente. Então, o que eu quero dizer é que a situação está contrária. Enfermidade, portas fechadas. Eu não sei por que você está passando. Injúria, injustiça. Injustiça, então, é o que mais tem hoje. Palavra contrária, mesmo para falar, então, é o que mais tem. Mas se eu fosse olhar para isso, se eu fosse dar atenção a isso, eu não vou dizer que isso em parte da minha vida me fez lutear, não sei, me fez lutear, me fez parar, porque injustiça às vezes, ou injúria, mas eu quero te dizer que eu estou aqui. Anos se passaram, o que tinha que falas vão acontecer, por quê? Porque eu não consigo agradar todo mundo, mas eu sei que eu não tenho, mas a verdade é essa, eu não tenho que agradar a todo mundo, eu tenho que agradar aquele que é único, que é digno de toda honra e de toda glória. Eu tenho que agradar aquele que é o Deus que cura, salva, liberta, transforma e ressuscita. E como é que eu faço isso? O rei Ezequias vai me ensinar. Agora veja, o rei Ezequias, o pai dele morre, e na monarquia, quando o pai morre, o filho mais velho sucessivamente assume o poder, assume o reinado. E agora o rei Ezequias assume o reinado, segundo na Crônica, capítulo 29. E que reinado que ele assume? Não tinha nada. Um reinado de nada. Um reinado de nada, porque eram escravizados pelo Senaqueribe. Não de nada. Era um espaço vazio, sem nada. Não tinha nada, não tinha adoração. A fumaça do templo não saía mais. Não tinha nada. Não, mas ele reinava aquilo. E agora, senhor rei, o que o senhor vai fazer? Vai continuar nessa mesma passada, vai continuar nesta mesma fala, vai continuar nesta mesma atitude, vai continuar. Aí não, o rei Ezequias agora fala, peraí, agora sou eu que decido, a decisão agora é minha. Por que eu cheguei até aqui? Eu quero te dizer, ei, a decisão da sua vida, de o que vai acontecer, não é do pastor, não é do presbítero, não é do evangelista, não é do missionário, não é de quem está direcionando. A decisão do que você vai receber aqui hoje é sua, por quê? Porque é escolha. E o que você escolheu vir aqui hoje? Você veio aqui hoje para ser vista, você veio aqui hoje para ver alguém, ou você veio aqui hoje para adorar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Porque eu não sei se você está entendendo. O milagre vivo veio aqui andando. Falou, Deus faz, Deus cura. Eu não sei o que você escolhe, mas eu escolho adorar. E foi isso que o rei Ezequias fez. Agora vejamos. O rei Ezequias, para agora sou eu que decido. Não, agora sou eu. Continua como está. O que eu quero dizer? Ei, muda a sua história. Se tem um ponto final,
Eu quero te dizer que o autor da minha e da sua vida se faz aqui presente. Não é porque eu estou pregando, porque a sua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 falando em seu nome, ele se faz presente. E o autor está aqui. E o autor estando aqui, ele fala assim, ó, eu vou colocar uma vírgula aonde foi colocado um ponto final. Eu vou colocar uma vírgula aonde foi colocado um ponto final. O que quer dizer isso? Não acabou, não vai acabar, porque agora eu estou escrevendo uma nova história em sua vida. Eu estou escrevendo uma nova história na sua vida. Por quê? Por causa da sua escolha. Qual foi a sua escolha? A minha escolha foi adorar. E é para ter essa escolha em meio à adversidade, em meio à tempestade, em meio à situação caótica. Não é desse jeito mesmo. Mas eu não sou, eu sou tão incompreendido. Ele foi completamente incompreendido. Ele veio para o que eram os seus e os seus não o reconheceram. Sai, quem é você na fila do pão? Se ele foi chicoteado, ele foi amassado, ele morreu de cruz por mim e por você, para nós ficarmos perdendo o nosso tempo com o que não tem que se perder. Nós temos que entender que o fim está chegando, a hora está chegando, e a hora eu tenho que ir com o Senhor, a trombeta vai tocar, e ele vai ter que me encontrar adorando ao Senhor. E é isso que o rei Ezequias fez. Não, agora eu que decido. A decisão agora é minha. Está procurando? Está procurando? Casal, qual é o nome, seu nome? Álvaro. A sua procura acabou. Se você entender e compreender tudo que está sendo acontecido aqui hoje, que tudo que está falando hoje aqui, você vê aqui hoje para o Senhor falar assim, ó, eu estou te dando a resposta. A sua procura acabou. Então o rei Ezequias recebe uma palavra contrária. Ele estava doente, o texto, você lê o texto, você vai ver, ele estava doente, quase morrendo. Aí vem até ele, preste atenção, igreja, não foi qualquer um que foi, não foi o presbítero Luiz, não. Foi até ele Isaías. Nós estamos falando de Isaías. Não estou falando de qualquer um, não. Estou falando de Isaías. Se eu for enumerar aqui o que Isaías fez, nós vamos acabar o culto e não vai. Mas aí ele recebe a palavra contrária. Sim ou não? E o que ele faz? Ele faz beicinho, bate o pé, fica aborrecido, entrega a carteirinha, vou sair da igreja, não quero mais saber de vocês, o pastor não me vê, fulano não me vê, eu vou sair, eu vou para outro lugar, porque lá não, eu vou para outro lugar, não, ele sabia o que ele precisava, e ele sabia o que ele precisava, era milagre, ele precisava de milagre, e eu quero te dizer que milagre só acontece quando nós adoramos o Senhor e ouvimos a sua palavra, porque é a palavra que cura, é a palavra que salva, é a palavra que transforma, é a palavra que modifica, é a palavra é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele não. Espera aí, eu sei que quem veio foi Isaías, mas eu vou virar meu rosto para a parede, porque ele não podia se ajoelhar e nem ficar de pé, porque ele estava completamente enfermo. Aí ele faz oração poderosa, sim ou não?
A oração de Ezequias foi poderosa? Sim ou não? Vou ler para vocês a oração de Ezequias. A oração de Ezequias foi essa: sem firula, sem fala, sem 3 dias, 21 dias, eu faço isso, eu faço aquilo, o Senhor me dá que eu faço, e não fazemos nada. Não, ele diz assim: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Essa é a oração do que o Ezequias fez. Por quê? Porque o Senhor está mandando dizer: o choro é a maior de todas a oração, porque o choro chorou muitíssimo, e quando ele chorou muitíssimo, o céu, quando você adora, quando você faz: Senhor, olha quem eu tenho sido, e eu não estou falando de roupa, não. Eu não estou falando de roupa, não. Eu não estou falando de andar de coque, não. Eu não estou de ficar de... Não, nada disso, não. Eu estou te falando, você é retidão de coração. O que é retidão de coração? Isso é que nós temos que entender. Se o princípio de tudo é amor, se eu não amar, eu não tenho como falar. Eu não tenho como falar, eu sou adorador. Como que eu sou adorador e eu não amo? E quem não ama não tolera. Quem não ama não tem paciência. Quem não ama... que eu estou falando de falácia, não. Passei por todas essas coisas que vocês possam imaginar. Já fiquei bravo, já falei o que não tinha que ser falado, já julguei, já olhei com meus olhos, e os meus olhos são enganosos, e as coisas foram acontecendo em tudo que você possa imaginar. Não tem hoje, não tem hoje um âmbito nesse que eu e minha esposa não tenhamos passado. Deus tem falado e Deus tem mostrado que Ele é Deus na minha e é Deus na sua vida, quando você entende. Por último, saí de casa com uma certeza no coração: Luiz, eu não ia voltar. Estava em processo de infarto, sei lá o que era. Sei que eu saí, eu não vou voltar. A situação que eu não vou voltar. Esse era o pensamento que eu tinha. E aí a única coisa que me vinha em mim: Senhor, eu tenho errado. Senhor, o que eu tenho feito, Senhor, diante de Ti, Senhor? Aonde eu tenho errado, Senhor? Aonde eu tenho feito para que não aconteça a Sua vontade soberana sobre a minha vida? E foi esse pensamento que eu estava, e fui, voltei aqui, estou pregando, estou aqui falando, e tenho ido a outro lugar. Acredite quem quiser, que eu não preciso, a única pessoa que eu tenho que mostrar quem eu sou é para Deus. Não, eu tenho que mostrar quem eu sou hoje para todos o mundo. Sabe por quê? Porque Paulo fala assim: eu não vivo mais eu, mas vive Cristo em mim. E se você olha para mim e não vê Cristo em mim, está tudo errado. Porque está tudo errado. Eu tenho que olhar para mim e ver Cristo em mim, mas não é na minha roupa, não é na minha falácia, não. Tem que ver Cristo em mim, em minhas atitudes. Que atitudes são essas? De levantar o que está caído, abraçar o que precisa ser abraçado, segurar o que tem segurado, entender, compreender, tolerar e adorar Ele em espírito e em verdade, adorar Ele de todo o seu clamor. Mas para isso acontecer, temos que reconhecer e temos que fazer a escolha. E é difícil a gente falar isso. Tem momentos que a gente escuta isso: ei, irmão, você quer renovar
a sua aliança com Jesus, quando nós ouvimos isso, né, nós sentimos até ofendido. A verdade é essa. Não, mas como? Que eu vou renovar a minha aliança com Jesus? Eu tô na igreja, eu tô com a Bíblia, eu tô de terno. Eu vou para lá, eu vou para cá. O que as pessoas vão pensar de mim? Mas Ezequias não quis saber isso. Quando ele olhou para a parede, ele falou: Senhor, lembra, Senhor, quem eu sou. Olha para o meu coração, Senhor. Renova em mim um verdadeiro adorador. E quando você reconhece Ele, quando você renova essa aliança com Ele, aí eu quero te dizer que o texto fala, e aqui eu encerro aqui, o texto fala que e aquele que foi dizer a palavra assim, ó, e foi Isaías, não foi qualquer um não, hein? Não foi qualquer um não. Ei, ainda nem tinha saído do reino ainda. O Senhor fala para ele assim: Isaías, sim, Senhor. Digo eu, sim, Senhor. Volta e fala para aquele cara que você falou que ia morrer, que ele não vai morrer, que eu vou acrescentar a ele 15 anos. Sabe o que eu aprendo com isso? O Senhor está mandando. Luiz! Sim, Senhor. Volta lá e pede perdão aonde você errou. Volta lá e abraça onde você não abraçou. Volta lá e refaz o que você fez de errado. Não, Senhor, não posso. Eu sou profeta. Se eu voltar lá, como é que vai ser isso, Senhor? Eu não, as pessoas vão me olhar diferenciado. As pessoas não vão mais querer me dar oportunidade. Ei, mas o Senhor está falando nessa noite. Está falando para os corações que estão aqui. É noite de adorador. É noite de você reconhecer. É noite de você abraçar. É noite de você perdoar. É o perdão, se você soubesse que o perdão verdadeiro e sincero, ele tem um poder no céu imensurável. Ele cura a ferida. Ele cicatriza o que não está cicatrizado. Ele joga tudo fora. Joga essa bagagem que você vem tendo ao longo da sua vida. Mas eles me erraram, eles me esqueceram, mas Ele não se esqueceu de você, não se esquece de você. Joga tudo isso fora e renova a sua aliança com Deus. Por quê? Porque no céu tem uma morada especial, uma morada linda, uma morada só que lá acima só vai ter só uma coisa na boca lá. Todos vão cantar lá: Kadosh, 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 Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Quer dizer com isso? Ei, profeta até fala aquilo que manda, mas quem cura é Deus, quem renova é Deus, quem ressuscita é Deus, quem abre porta é Deus. Se Ele não fizer, ninguém faz. E Isaías vai e fala assim: não, Senhor, eu volto. E você? É capaz de voltar? E pedir perdão? A quem você tem que pedir perdão? O perdão no microfone, me perdoe, eu não acredito. O perdão é quando você chega, me perdoe aqui, deixa eu usar o meu irmão aqui. É quando eu chego aqui, eu e ele. Me perdoa. Aí sabe por quê? Porque quando está só eu e ele, Ele está presente. Quem tem Ele está ouvindo. Ele está, porque Ele conhece a intenção do meu coração. Ele conhece o que eu penso, quem eu sou. Ele sabe. E Ele está vendo. E se Ele vê singeleza no seu coração, Ele está acrescentando a sua vida hoje anos espirituais. Eu vou acrescentar. Não vai parar não. Vai continuar. Porque o propósito que eu tenho na sua vida é grande, para que o nome dele venha a ser para todos sempre glorificado. Amém? Essa palavra não vou me delongar, que o Senhor colocou no meu coração. O irmão que veio cantar aqui na frente,
sem medo, renova a sua aliança com Deus. E tudo vai cessar. Vai sair daqui hoje, da escolha que você fizer, com resposta que você está esperando, com perdão que você está esperando, com a situação que está caótica, começando a se resolver, mas a escolha é sua. Renova a sua aliança com Deus. O casal que veio aqui hoje, não conheço, Neg Costa Alto, não estou nem enxergando direito aí, mas eu quero dizer, hoje, como profeta do céu, Deus está mandando dizer para o casal aqui hoje, o que você escolher aqui hoje, quando você retornar para a sua casa, vai estar resolvido. Vai estar resolvido. E eu falo de confusão. Vai estar resolvido. Mas o Senhor manda dizer, casal, qual é o seu nome, varô? Giovana. Olha, Giovana, eu quero que Deus em sonho lhe mostre o que eu estou vendo de você e aonde eu estou te vendo fazer algo grandioso para o Senhor. Vejo você na frente, uma mesa com uma toalha branca enorme, e não tem uma da direita nem da esquerda, só tem você. E grandes são as pessoas que estão recebendo bênção através da sua decisão. Então, mas que faça uma escolha. Renova com Deus, aliança com Deus, não é com o homem não, é com Deus, e tudo vai mudar. É essa palavra que o Senhor coloca no meu coração. E quem quiser renovar, se quiser vir aqui à frente, venha. Se não quiser vir aqui à frente, fique aí, mas nós vamos orar para isso e eu entrego a minha oportunidade. Senhor, varão, vem, renova a sua aliança, que vai acontecer o milagre que você está esperando. Senhor, nesse momento, diante de Ti, da Tua graça e da Sua infinita misericórdia, Senhor, muda, Senhor, situação, Senhor. Muda aquilo que está, Senhor, em forma de dizer, Senhor, não vai acontecer, Senhor. Aquilo que está, Senhor, de forma ruim, Senhor, muda hoje, porque é o Senhor que muda ambiente, muda situação, muda contexto, Senhor. Abre porta onde não tem porta, Senhor. Dá direcionamento, Senhor. Senhor, traz resposta, abençoa, cura, liberta, transforma e modifica, Senhor, em cada um que aqui está, Senhor. Que o Teu nome venha a ser para todos sempre glorificado. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.